logo abandonam a fé, logo abandonam a batalha. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: qual tipo de fé, desde que você passou a receber a palavra de Deus, que você tem desenvolvido? Qual garantia que você não é somente aquela semente que caiu à beira do caminho e o maligno tomou, mas que você também não é aquela semente que não tinha raízes profundas? Aquela semente que, quando começa a vir as circunstâncias, quando começa a vir as tribulações, logo abandona tudo. Precisamos de uma fé que sobreviva a tudo. E então, depois de Judas explicar tudo isso para a igreja, sobre o porquê eles deveriam batalhar pela fé, ele começa a dizer o que a igreja deveria fazer e como a igreja deveria batalhar pela fé. Então está lá no versículo 20, ele diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, primeiro, o que é que nós temos que fazer? Nos edificarmos na santíssima fé. Se edifiquem na fé santíssima, na fé santa, e não na libertinagem, como os falsos profetas pregam. Orando no Espírito Santo. Judas está dizendo: vocês têm o Espírito Santo, eles não têm. Se edifiquem nessa fé santa, e não nessa que eles pregam de uma graça que é desculpa para você fazer qualquer coisa. Não se edifique nisso, mas na fé santíssima. Guarde a sua fé, preserve a sua fé. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7, todo mundo conhece esse versículo, né? Que ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Quando ele fala isso para Timóteo, ele fala também, mais lá na frente, de pessoas que naufragaram na fé. Ele cita Demas, ele cita Alexandre, não é isso? E o que é esse naufragar na fé? Significa não completar a carreira da fé. Significa não guardar a fé até o fim. Quando nós olhamos para o ensino da palavra, nós percebemos uma fé de continuidade. É fato que nós somos salvos, sim, pela graça. Mas a palavra de Deus também diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. E essa expressão de fé em fé não é apenas no dia da nossa conversão, mas é uma fé hoje, uma fé amanhã, uma fé depois de amanhã, é uma fé até Ele voltar. É uma fé contínua. Não é uma fé que nós decidimos hoje batalhar pela fé e amanhã ela já não existe. Não, a fé ela tem continuidade. É isso que Paulo estava querendo dizer. Significa um avanço. A Bíblia ela fala tanto de uma fé que pode ser enfraquecida, quanto de uma fé que pode ser fortalecida.